Chegamos ao fim de mais uma temporada épica de Outlander. O último episódio trouxe momentos emocionantes, reviravoltas e cenas de tirar o fôlego que nos deixaram ansiosos pelo que está por vir. A série conseguiu fechar o episódio trazendo todas as informações relacionadas aos personagens que a gente estava esperando ver nesse episódio. A gente viu Ian, Rachel, Rollo, Brianna, Roger, as crianças, William, Lord John, Francis, Jane, o Jaime, a Claire e até o Mestre Raymond apareceu. Neste vídeo eu vou destrinchar cada detalhe do episódio, comparando com os livros, explorando os personagens e o que a gente pode esperar da próxima temporada. Isso tudo pra gente poder falar o que acontece entre as páginas e as cenas. O episódio começa com um flashback da Jane, relembrando ali de uma cena dela, a irmã dela, a Frances, juntamente com a mãe delas em um campo, brincando, se abraçando e com foco ali nas libélulas. Esse flashback ele acontece ali logo antes da Jane estar conversando que supostamente é um jornalista, um impressor de um jornal, alguma coisa nesse sentido, falando ali justamente da versão dela, do que aconteceu e questão das facadas, como que ela matou o Capitão Harkness. A gente vê a Jane fria. E essa frieza que ela exala ali é algo que eu achei muito bacana de poder assistir, porque a gente não tem tantos detalhes de como foi esse período dela ali presa nos livros. Inclusive, nos livros não se fala nada sobre essa questão dessa quantidade de facadas que a série traz como ênfase aqui nesse episódio. E a gente só vê essa frieza da Jane deixando um pouquinho o olhar dela no momento que o cara vira pra ela e fala: sua irmã vai saber disso, ela vai acabar lendo isso em algum lugar, isso vai chegar aos ouvidos dela. Você quer que ela escute o que você tem a dizer ou o que eu vou escrever? E é onde a gente vê que essa sombra no olhar da Jane de preocupação ao se lembrar da irmã dela. Enquanto isso, o William vai até o pai dele, o Lord John, para poder pedir ajuda, para poder tentar salvar a Jane. Então ele chega no pai dele e fala: eu preciso da sua ajuda. E o Lord John ele vai escutar o que o William tem a dizer sobre essa situação, quem que é essa pessoa que ele quer ajudar, e ele promete ir ali atrás de informações. E ele consegue trazer essas informações para ajudar o filho dele. Ele até fala: qualquer coisa para te ajudar. E ele conta pro William qual que é a perspectiva ali, que ela vai acabar sendo enforcada, que ela tá detida em um determinado local. Ele conta esse local pro William. Só que o mais importante aqui dessa conversa é que o Lord John acredita que ela não tem salvação. Ele pergunta pro William se ele ama essa mulher. Até comenta que para salvar ela teria que ser algo por um casamento ou algo do tipo, porque a violência não ia adiantar de nada. E o Lord John tenta convencer o William ainda de que ela, a Jane, pelo menos salvou a irmã dela. E que é um caso perdido e que não tem nada a ser feito em relação àquilo. E o William, a gente percebe ele falando ali que: você acha que você me conhece mesmo? E o Lord John fala que conhece sim. E o Lord John tá assim, com uma cara de que: olha, eu tô te falando aqui que não tem o que ser feito e você vai aceitar. E é isso mesmo, porque eu te conheço, você é meu filho. E a gente vê uma dúvida ali no olhar do William, nessa questão de tipo assim, faz sentido, mas não queria. Faz sentido, mas não tá certo, assim, E aí é onde ele toma a providência de ir atrás do Jaime para poder pedir ajuda. Antes do William chegar lá para pedir ajuda pro Jaime, a gente vê todo o desenvolvimento em relação a Claire e ao Jaime do que aconteceu após aquele momento crítico no final do episódio passado, em que o Jaime renuncia à patente dele, ali escrevendo com sangue do coração dele, justamente o sangue da Claire, uma mensagem ali dizendo que ele não ia retornar para o exército. E a gente vê que a cirurgia que o Denzel fez na Claire foi bem sucedida, a Claire ela está se recuperando, ela está viva, e é muito bacana a gente observar justamente os diálogos que o Jaime tem com a Claire aqui. Ele comenta sobre a questão do que a Claire ensinou para ele, a quantidade de sangue que tem dentro do corpo humano, e o Jaime fala que se ele pudesse, ele daria o dele para ela. E só que ela já tinha comentado que isso não era possível naquele tempo ali, justamente por questões do tipo sanguíneo, fator RH, e toda essa questão envolvendo a transfusão de sangue. E por que isso é interessante? Porque nos livros a gente vê muitas conversas relacionadas a isso. Não ao sangue específico, mas toda essa questão da medicina e do dia a dia deles, em como a Claire consegue conversar e trazer essas informações do futuro e explicar as coisas pro Jaime. Que às vezes isso passa assim bem despercebido na série, mas é muito bacana poder ler os livros para ler esses momentos e ter em mente justamente como é o dia a dia deles. E se você quer saber mais detalhes sobre como as coisas acontecem nos livros, aqui no canal eu já fiz uma playlist com o diário de leitura do livro 9, contando tudo o que acontece capítulo a capítulo nessa história. E agora que a 7ª temporada acabou, que a gente vai esperar a série Blood of My Blood e também a 8ª temporada, enquanto isso não chega, vem ler comigo os livros de Outlander desde o primeiro livro, no formato de diário de leitura que eu vou deixar disponível aqui no canal para vocês.
O Ian chega lá nesse local que eles estão e avisa o Jaime, né, que o William está a salvo, que ele e o Lord John conseguiram resgatar ele e que ele tá bem. E a gente vê o Ian justamente perguntando sobre essa questão do exército, se ele não vai voltar. E o Jaime fala que não. E o Ian pergunta, mas eles vão aceitar isso? E o Jaime fala, eles vão ter que aceitar. Porque ele não vai voltar, ele não vai sair do lado da Claire. E é importante a gente ter o foco nessa conversa e nessa decisão do Jaime, porque isso afeta diretamente o relacionamento dele com os demais oficiais no restante dessa guerra que ainda não acabou. A gente não chegou no final ainda dessa revolução de independência dos Estados Unidos. A gente tem todo o desenvolvimento de história, de guerra, de briga e de batalha que acontece ali no livro 9, que essa decisão do Jaime é lembrada por muitas pessoas nesses momentos de decisões políticas. A Claire então pede o Jaime para voltar para casa. Esse momento que eles passaram ali, justamente desse tiro que a Claire levou, dela ficar nessa situação entre a vida e a morte, eu acho que mexeu muito ali com eles, principalmente com a Claire, para chegar ao ponto dela virar pro Jaime e falar, vamos para casa. Vamos voltar pra Cordilheira. Porque até o início do episódio passado, a gente via tanto a Claire como o Jaime empolgados e determinados a participar de todo esse processo de revolução para poder ajudar a criar os Estados Unidos que a Claire conhece. E assim eles decidem voltar pra Cordilheira. E em um dos momentos que o Jaime tá ali do lado da Claire cuidando dela, a Claire recebe uma visita inesperada do Mestre Raymond. Gente, na hora que esse homem apareceu ali na cena, eu falei, o quê? O que você tá fazendo aí? Como assim você... Nossa! Eu fiquei assim, embasbacada. Porque isso não acontece nos livros. A gente não vê o Mestre Raymond aparecer. Então foi realmente uma surpresa. E existem duas coisas importantes que a gente precisa conversar sobre o Mestre Raymond nesse episódio. Ele chega ali falando, você estava tentando nos deixar de novo, se remetendo aí justamente àquela segunda temporada, no momento que a Claire deu à luz a Fate e ela ficou numa situação ali de febre, justamente entre a vida e a morte, que o Mestre Raymond salvou ela nessa situação lá no episódio 7, se eu não me engano, da segunda temporada. E ela fala, não estava tentando não, né? Foi o que aconteceu aqui, né? E ele tá ali justamente para poder pedir perdão para ela. E ela pergunta, pelo quê? E ele, um dia você vai saber. E aí aparecem essas asas com esse fundo azul, que a gente viu exatamente essa mesma cena lá nesse momento que o Mestre Raymond cura a Claire lá na segunda temporada. Aqui na série a gente só tem esse vislumbre desse azul e dessas asas sem muita explicação, mas nos livros a gente vê muito mais informação sobre isso. Para você entender melhor, o Mestre Raymond, ele tem justamente esse dom, esse poder de cura. E isso se manifesta justamente por essa luz azul. E no livro 8 a gente vê outro personagem, outro viajante do tempo, atuando com essa luz azul para poder ajudar o Roger a melhorar a garganta dele ali, que ainda está danificada por conta daquele enforcamento. E no livro 9 a gente vê acontecendo mais coisas relacionadas sobre essa luz azul, sobre esses poderes de cura, o que é algo extremamente importante para a história, que até então a série não desenvolveu isso muito bem. E se você quiser, a gente pode ter um outro vídeo exclusivo só para falar de todos os detalhes sobre essa luz azul e como isso se manifesta nesses personagens específicos, nesses viajantes do tempo aqui na série Outlander. Então a gente pode até imaginar que nesse momento que o Mestre Raymond beija a mão da Claire ali e ela tem esse vislumbre desse azul com essas asas, que ele está auxiliando na cura dela. E de novo, isso não acontece nos livros. Mestre Raymond não aparece aqui nesse momento. E a Claire acorda, fica assustada, né? Jaime, apareceu alguém aqui de noite, você ficou aqui a noite inteira? Ele, fiquei, ninguém veio aqui não. E eles têm essa conversa sobre isso que a Claire sonhou / viu, né? A gente não tem essa certeza ali do que estava acontecendo. E ela tem uma conversa com o Jaime sobre justamente que se ela morrer, será que ela vai ver a filha deles? Será que ela vai se encontrar com a Fate? E aí a gente já começa a ter esse desenvolvimento se direcionando para o final do episódio, que tem todo esse plot, toda essa situação envolvendo a filha deles, a Fate. Outra coisa que acontece que é importante a gente comentar é a visita que o Lord John faz à Claire, quando ele descobre que ela levou esse tiro e que tá nessa situação entre a vida e a morte. Então ele chega ali para visitá-la. E a gente vê o carinho entre os dois e o Jaime ficando ali todo bravinho com aquela situação. E eu confesso pra vocês, na hora que eu vi essa cara de emburrado do Jaime aqui, nesse momento quando o Lord John chama a Claire de minha querida, ou até mesmo no momento que o Lord John tá ali de mão dada com a Claire, a gente vê essa cara brava do Jaime, eu falo assim, nossa, não! E a gente vê os dois discutindo justamente sobre essa situação entre eles envolvendo a Claire.
E eles chegam à conclusão, não tem nada pra gente resolver. E a Claire, que bom que tá tudo certo, vida que segue, chega de briga. E a Claire tenta amenizar aquela situação. Uma coisa que eu achei que ia acontecer era o seguinte, porque a Claire, ela agradece ao Lord John por ter salvo a vida dela. E nesse momento, quando eles começam a ter essa conversa dessa forma, eu imaginei que eles iam contar pro Jaime, finalmente, que eles se casaram pra salvar a vida da Claire. Só que eles não comentam nada disso. Eu achei que eles poderiam ter colocado isso ali até pra mostrar pra gente que o Jaime sabe o motivo desse casamento dos dois, que dá a entender que até o momento ele não sabe disso. Ele só sabe que eles tiveram um conhecimento carnal um do outro, e é isso. E o Jaime até agradece o Lord John por ter ajudado a salvar o William, como se por acaso o Lord John estivesse fazendo um favor pra ele, né? O que eu achei bem sem noção. Porque como o próprio Lord John disse, a segurança do William é de interesse dele também. Enquanto isso, em 1739, a gente vê o Roger e o Buck ali próximo a Lily Brock e de repente eles veem alguém se aproximando numa névoa e é o Jaime. E gente, que emocionante essa cena do Roger se reencontrando com a família dele. Ele vê o Jaime, ele fica assim muito feliz, fica até bravo. Onde é que você tava, né? E tudo mais. E o Jaime fala, eu tava com a Mandy. E o pai dele, como assim a Mandy, né? Tipo, uai, você veio pro passado, a Mandy ficou lá no futuro com a sua mãe. E de repente ele vê a Brianna e ele grita a Brianna. Vou até deixar o som aqui, gente. Tanto emocionante que foi, olha só. Brianna! You're here. E é muito bom poder ver essa família reunida depois de tudo que eles passaram nessa temporada. E ele até pergunta pro Buck, é real mesmo isso aqui que eu tô vendo, né? Toda a minha família reunida, até a Esmeralda, a boneca da Mandy, tá ali. No episódio passado, a gente viu que eles estavam se preparando para atravessar as pedras, a Mandy sai correndo na frente, a Brianna esquece a bolsa, gente. Vocês me atentaram para esse detalhe aqui nos comentários. No momento que a Brianna sai correndo atrás da Mandy, a bolsa dela fica para trás. E eu vou falar um negócio pra vocês, essa bolsa é importante no livro 9, vai ser importante também na 8ª temporada. Agora, como que eles vão fazer pra poder ela ter lembrado de levar essa bolsa, eu não sei. Nos livros, no momento que a Brianna vai atravessar com as crianças, eles estão sendo perseguidos ali pelos capangas do Rob Cameron, então tudo acontece numa situação de muita aflição. As crianças passam pelas pedras e voltam pra trás, perdem a pedrinha preciosa deles, e aí a Brianna tem uma ajuda e ganha uma outra pedra preciosa ali naquele momento pra poder conseguir fazer essa travessia de uma forma segura. E ela consegue voltar, só que quando ela volta, primeiro ela chega ali em Lily Brock e ela se encontra com o Brian, com o pai do Jaime. Isso tudo antes dela se encontrar com o Roger. Então é muito bacana poder ver esse reencontro deles aqui dessa forma, porque a gente vê isso descrito de uma forma diferente. Quando a Brianna chega lá em Lily Brock, ela se encontra com o Brian. O Brian tá ali no cemitério, próximo à lápide da Ellen, da esposa dele. E a Brianna chega lá no cemitério. E o Brian acha que ela é a Ellen e assusta. E desmaia, gente. E aí é muito interessante ver no livro isso acontecendo, que a Brianna fica preocupada do tipo assim, meu Deus, eu matei o meu avô de susto aqui, né? O que vai acontecer? E a gente não tem depois nenhum diálogo deles, como a gente vê aqui na série. E quando a Brianna sai ali do cemitério, acaba que ela tropeça e machuca o pé dela e fica pra trás. Então, o reencontro que a gente vê nos livros é do Roger com o Jem e a Mandy apenas. E depois que eles vão se encontrar com a Brianna. Então, a gente não tem essa emoção de ver a família toda reunida de uma vez só. E aqui na série tem esse momento que a Brianna se encontra com o Brian, ela até comenta, nossa, parece que você viu um fantasma, e ele conta sobre toda essa semelhança que a Brianna tem com a Ellen. E eles conversam sobre ela e conversam sobre família, a Brianna agradece a hospitalidade por eles poderem estar ali. E a gente até viu uma pintura, um quadro da Ellen ali, a Brianna apreciando esse quadro. E eu acho que é muito bacana ver essa conversa dos dois, eles falando sobre a Ellen. A gente já viu o Jaime falando da mãe dele lá no episódio passado, justamente porque a gente vai ter uma outra série, um prequel, que se chama Blood of My Blood, Sangue do Meu Sangue, que vai justamente contar a história dos pais do Jaime, do Brian e da Ellen e dos pais da Claire. Então eu acho que a série já vem preparando a gente para poder saber quem são esses personagens e como, e poder se apaixonar também por esse prequel da mesma forma que a gente é apaixonado por Outlander. Enquanto eles se organizam ali para voltar para a Cordilheira dos Frasers, a gente vê uma conversa entre a Claire e o Denzel, justamente falando sobre essa cirurgia que o Denzel fez na Claire, sobre a dificuldade que é você tratar alguém da família, alguém que você se importa, alguém que você ama. E a Claire falou que ela nunca fez aquilo, mas que se ela precisar fazer, ela espera fazer tão bem quanto o Denzel fez.
E o Denzel, gente, é um personagem que eu gosto bastante de ver ele, tanto nos livros quanto na série. Nos livros ele tem uma presença muito maior, a gente tem um arco dele, ele com o par romântico dele, que é a Dot, prima do William. E pela forma com que eles colocaram aqui, eu fico com a sensação que a gente não vai ver mais esse personagem na 8ª temporada. Eu espero que eu esteja errada e que eles consigam trazer ele de volta. E aí a história chega justamente nesse ponto que o William vai lá até o Jamie pedir a ajuda dele por essa questão de vida ou morte para poder salvar a Jane. O Jamie, ele dá uma hesitada ali, ele fala, o que você precisa de mim? E ele não responde de imediato e o William já acha que ele não vai ajudar e já dá uma de bravinho ali, então não preciso do senhor não. E o Jamie fala, se você conseguisse fazer sozinho, você não tinha vindo até mim. E ele vai lá e fala pra Claire que ele vai ajudar o William, que o filho dele nunca pediu nada pra ele, que ele precisa fazer isso. E os dois vão juntos pra poder tentar salvar a Jane. O William sabe a localização da Jane, o Lord John tinha contado pra ele, então eles vão lá. Eles conseguem invadir a casa e é muito bacana ver a atuação dos dois, essa coordenação de movimentos, que com um olhar eles conseguem conversar justamente para fazer aquela situação acontecer e eles não serem pegos. Então eles quebram vidro, nocauteiam o soldado que tá ali, que entra na casa. William pega as chaves e sobe até o quarto da Jane. Só que quando eles chegam lá, quando o William entra no quarto, ele se depara com a Jane morta. A gente viu cenas dela ali presa nesse local, bebendo, e ela usa essa garrafa justamente para cortar os pulsos. E é uma cena muito triste de se assistir, foi uma cena muito triste de se ler também. E é até difícil de comentar, porque é uma situação extremamente triste, tanto toda a história envolvendo a Jane e a família dela, quanto o fato do William estar nesse momento da vida dele, que ele tá ali relutando para poder aceitar ou não o fato dele ser filho do Jamie, dele não ser filho do pai dele, ter que ir até o Jamie para pedir ajuda, porque o Lord John não conseguiu ajudar ele da forma com que ele queria, chega lá e dá de cara com a Jane sem vida. A única coisa que tem aqui a gente comentar é que é algo assim, muito triste. Até no início do episódio tem um aviso lá justamente falando dessa questão, dessa cena de suicídio, que é algo que não é fácil de assistir e nem fácil de comentar. No dia seguinte, a gente vê o William levando a Frances justamente para ficar com a Claire e o Jamie, sob a proteção deles. E a gente vê uma Frances muito triste com toda aquela situação, sentida. A Claire tenta se aproximar dela e o Jamie entrega para ela aquela mechinha de cabelo que ele tirou da Jane para entregar para Frances como uma forma de lembrança para ela ter da irmã dela. E nesse momento, o Jamie conversa com a Frances justamente explicando para ela que ele vai proteger ela, que ela pode morar lá na Cordilheira dos Frasers com eles, que eles vão cuidar dela e que homem nenhum vai tomar ela contra a vontade dela enquanto o Jamie viver. Então ele faz essa promessa para ela ali nesse momento. A Frances fala que ela quer ver a irmã dela e o Jamie fala que ele vai cuidar disso. Que apesar do William não ter conseguido ter acesso ao corpo da Jane por ele não ser família, o Jamie fala que ele tem um favor em haver ali com o exército justamente pelo fato dele ter levado o corpo do Simon Fraser de volta para a Escócia. Então ele vai dar um jeito nisso. Nesse momento, o William quer conversar com o Jamie. A Claire e a Frances saem dali e eles têm uma conversa justamente que o William quer saber como que ele foi concebido, como é que foi essa história do Jamie com a mãe dele. E o Jamie fala que não vai falar dos detalhes ali pra ele, que não tem nada disso dele ficar sabendo disso não. Que o que ele precisa saber é que ele não forçou a mãe dele, que ele não amava ela e que em momento nenhum ele faria algo pra poder prejudicar o casamento de outra pessoa, que o que aconteceu entre eles foi antes do casamento da Geneva com o 9º Conde de Ellesmere. E no final, o William pergunta se ele se arrepende, e ele diz que não. Esse não se arrepender do Jamie é justamente pelo fato de que apesar dele sofrer com a morte da Geneva e tudo mais envolvendo isso, ele não se arrepende justamente pelo fato de que isso resultou no William. E ele demonstra esse carinho que ele tem pelo William ali naquele momento, mas o William, como um bom Fraser, né, como um bom cabeça dura, fala que nunca vai chamar ele de pai. Eles então chegam ali naquele campo em que várias pessoas estão enterradas e que a Jane também está enterrada ali, mas não tem como eles saber exatamente o local que a Jane está enterrada. E a Frances fica muito sentida com toda aquela situação, procurando ali onde que a irmã dela estaria. E de novo, gente, eles acertaram muito nessa atriz. Até uma de vocês comentou aqui falando que a versão dublada não dá para sentir tanta emoção dessa atriz igual a gente sente na versão original em inglês. Então, se você assiste dublado, pega esse pedacinho da Frances e deixa em inglês só para você sentir a força e a potência que essa atriz tem. E a Frances está ali triste e a Claire vai lá tentar conversar com ela. E a Frances se sente culpada justamente porque a Jane morreu, porque a Jane estava protegendo ela. E a Claire tenta conversar com ela e explicar que a Frances faria qualquer coisa pela irmã dela, do mesmo jeito que a Jane faria qualquer coisa por ela de volta.
E foi isso que a Jane fez, e que a culpa disso tudo não é da Frances, que ela pode ficar tranquila em relação a isso. E a Claire pede a Frances para poder contar para ela algumas lembranças que ela tem da irmã dela, porque são as lembranças que fazem as pessoas permanecerem vivas. E ela conta que a mãe delas levava elas para poder ver as libélulas, que a Jane segurava as libélulas no dedo e ela pegava nas asas delas. A Claire fala que ela mesma gosta muito de libélulas, pergunta mais lembranças. E aí a gente tem a explicação do nome do episódio, 100 Mil Anjos. E a gente vê justamente a Jane, naqueles momentos finais da vida dela, assistindo ao céu, assistindo essas luzes no céu e acenando para essas luzes justamente para esses 100 mil anjos virem cuidar dela. A Claire então entrega uma trouxinha para Fanny justamente dos pertences da Jane, que o Jamie conseguiu ali para poder entregar para Frances. E nessa trouxinha a gente vê um medalhão. A Claire pergunta quem que é a pessoa ali dentro do medalhão e a Frances fala que é a mãe dela. E a gente vê uma moça muito bonita de cabelos encaracolados, justamente encaracolado como o da Frances, como o da Jane e como o da Claire. Quando a Frances vira o medalhão, a gente vê o nome no medalhão, Fate, que é justamente o nome da filha da Claire. E nesse momento a gente vê no rosto da Claire como ela vê aquilo e pensa assim, nossa, será que ela fica nessa, mas não é um nome muito bonito, né? Várias pessoas podem ter esse nome, apesar de não ser um nome comum. E a gente vê essa emoção que a Claire sente. E aí a série, para deixar a gente aflito, muda um pouquinho o foco ali para Rachel e para o Ian, que eles conversam sobre ir para a Cordilheira dos Frasers. A Rachel concorda, fala que lá vai ser um ótimo local para poder criar a família deles. E a gente descobre que a Rachel tá grávida. Então, a 8ª temporada, a gente vai ver uma nova criancinha, um novo bebezinho nessa família. E na manhã seguinte dessa notícia linda e maravilhosa, a gente vê o Ian acordando e encontrando o Rolo, o cachorro dele, morto. E aqui outra cena carregada de emoção que arrancou lágrimas, certeza, gente, porque arrancou lágrima de mim. Se não te arrancou lágrimas, você deve ter ficado pelo menos emotivo, pelo menos sentido ali com essa situação. Até porque ainda tem a questão de que a Rachel fala, eu casei com você, mas quando eu casei com você, eu também casei com um cachorro. Então eu vou ajudar sim a enterrar ele e nós vamos ficar juntos nessa. E com mais um passinho de emoção, a gente volta para Brianna e pro Roger, e eles comentam sobre o que eles vão fazer ali, que apesar deles terem uma casa e uma vida em 1980, a Brianna sente muita falta dos pais dela. E eles se perguntam, não é qual o local que eles pertencem, mas quando eles pertencem. E aí a gente já pode imaginar que na próxima temporada a gente vai ver uma nova viagem no tempo da Brianna e do Roger para poder se encontrar com os pais dela. De volta aos preparativos para a viagem para a Cordilheira dos Frasers, a gente tem a cena mais emocionante desse episódio inteiro, que é justamente o finalzinho desse episódio que deixou todo mundo assim, de cabelo em pé, chocado, chocada. Porque nesse momento que eles estão organizando as coisas na carroça, a Claire escuta uma música. Ela escuta a Frances cantando uma música que a Claire conhece. Não só uma música que a Claire conhece, uma música sendo uma música do futuro, dos anos 1900 e alguma coisa, mas uma música que a Claire cantou pra Fate enquanto ela era bebezinha. A Fate, ela nasceu morta e ficou ali nos braços da Claire o dia inteiro, tanto é que aquela amiga dela lá da França teve que ir lá pra tirar a nenezinha dos braços dela porque ela não soltava. E nesse momento que ela ficava cuidando da bebezinha morta nos braços dela, ela cantou essa música. E de repente ela se depara com a Frances cantando essa música ali e ela pergunta, como que você conhece essa música? E a Frances responde que a mãe dela cantava essa música para ela. E isso foi de arrepiar, porque nesse momento a Claire chega à conclusão que a filha dela, que é a Fate, viveu, que ela não morreu naquele momento ali na 2ª temporada. E aí o episódio acaba e deixa a gente naquele sentimento de eu não acredito que eu vou ter que esperar mais um ano inteirinho aí, nem sei quando que vai lançar a 8ª temporada, porque eles não anunciaram uma data oficial ainda, pra gente poder saber o desenrolar dessa história. E isso aqui, pessoal, é algo que dá um misto de sensações boas e ruins. Boas porque eu acho que esse episódio como um todo, inclusive com essa informação aqui, traz um ar pra gente daquele Outlander raiz. Sabe, ali na 1ª e na 2ª temporada, eu acho que a vibe da 1ª e da 2ª temporada foi se perdendo ali na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª temporada. E agora, nesse episódio, a gente viu isso de volta. E aí é muito bom quando a gente vê justamente essas reviravoltas envolvendo viajantes do tempo e família perdida e família que se reencontra. Porque assim, uma certeza nós temos. A mãe da Frances, seja ela filha da Claire ou não,
é do futuro, porque cantou pra ela e ensinou pra ela uma música do futuro. Só que ao mesmo tempo, se isso for verdade, isso traz muitas camadas de sofrimento ali pra Claire e pro Jamie e pra nós telespectadores assistindo essa série. Porque isso significa que a Fate foi tirada dos braços da Claire, supostamente pelo Mestre Raymond, porque ele chegou ali nesse episódio pedindo perdão pra Claire, que um dia ela vai saber o porquê que ele tá pedindo perdão. E considerando esse fato que, pode ser que a Fate tenha vivido, o Mestre Raymond estava lá naquele dia, então ele pode ter pegado ela. Como? Não sei. Só que nisso a gente não sabe qual foi a vida que a Fate teve. Até o momento que ela dá a luz a essas filhas dela, a Jane e a Frances, para chegar no momento de que eles passam por várias coisas no navio para sair ali da Escócia e chegar nos Estados Unidos ao ponto de que os pais das meninas são mortos e as meninas são deixadas em um bordel. E a Jane precisa se prostituir para conseguir sobreviver e tá fazendo de tudo ali para cuidar da irmã dela. E aí chega o William, o tio da Jane, então, se tudo isso for verdade, e tem relações sexuais ali com ela. Então pensa como que é pra Claire saber disso, dessa possibilidade de que, poxa, eu tive uma filha, essa filha foi arrancada de mim, eu não tive a chance de conviver com a minha filha sofreu horrores, teve outras filhas, que são as minhas netas, que as minhas netas tiveram que passar por esse sofrimento todo e eu não sabia, eu não pude fazer nada. Isso é muito sofrido e de uma maldade intensa, pensar em trazer esse sofrimento para esses personagens nessa altura do campeonato. No livro 9, a gente vê essa possibilidade acontecendo. A gente vê a Frances mostrando uma trouxinha pra Claire e pro Jamie, que tem esses pertences, que tem esse relógio, que tem essa foto, que é justamente no momento que a Claire pensa nessa possibilidade da filha dela ter vivido e das meninas serem netas dela. Só que no livro, isso acontece apenas como uma possibilidade. Eu vou deixar aqui no card o diário de leitura desse capítulo, do capítulo 24 do livro 9, para você entender um pouquinho melhor sobre o que acontece no livro. Mas de uma forma geral, a Claire pensa nessa possibilidade, mas ela descarta essa possibilidade. Justamente pelo fato de que Mestre Raymond não seria capaz de fazer uma coisa dessas, e que a Madre Hildegard, que estava lá com ela, que era amiga dela, que cuidava dela, que elas estavam ali juntas na mesma página, com os mesmos propósitos de ajudar os outros, não deixaria uma coisa dessa acontecer, e ela garantiu para Claire que ela mesma que enterrou a neném. E quando a Claire discute isso com o Jamie, que eles descartam essa possibilidade porque seria algo muito sofrido de ser verdade e por ser algo que ela teria sido traída tanto pela Madre Hildegard como pelo Mestre Raymond, eles chegam à conclusão que não é isso e vida que segue. Já aqui na série, a gente vê isso como verdade, a gente não vê isso como uma suposição. Porque, no mínimo, a gente sabe que quem criou a Frances é do futuro porque conhece aquela música. E ainda levanta a suspeita, como que uma bebezinha morta nos braços da Claire que ouviu essa música, aprendeu essa música naquele momento? Alguém mais deve ter cantado essa música para essa bebê. Se for essa bebê mesmo, se o Mestre Raymond realmente conseguiu ressuscitar essa bebê. Então, assim, são várias perguntas que nós temos e, infelizmente, a gente vai ter que esperar a 8ª temporada chegar para a gente poder ter essas respostas de fato. Porque nos livros, a gente só tem isso como uma suposição, não tem confirmação nenhuma e a gente está esperando ainda o livro 10 acontecer. E a gente está esperando ainda a autora terminar de escrever o livro 10 para a gente poder ter alguma resposta em relação a isso. De uma forma geral, foi um ótimo episódio que trouxe várias emoções e trouxe esse gostinho de Outlander raiz. Eu espero que você tenha gostado dessa temporada, eu espero que você tenha gostado das análises. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua teoria sobre todo esse final, sobre essa questão da Fate ter sobrevivido e a Frances e a Jane serem netas da Claire e do Jamie. Obrigada por assistir, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para poder acompanhar a leitura dos livros desde o primeiro livro dessa série que a gente ama, que é Outlander.